tranquila, observando as pessoas ao redor. Ele vê crianças brincando, idosos conversando e trabalhadores em suas rotinas. No centro da praça, um homem de vestes simples está sentado em um banco de pedra. Malcolm sente uma força inexplicável emanando dele. Intrigado, ele se aproxima e se senta ao lado do homem, que o encara com um olhar profundo e acolhedor. Malcolm, você tem uma presença diferente. É como se sua calma carregasse um peso que poucos podem compreender. Jesus. A paz verdadeira vem de dentro, Malcolm. Mas vejo que tens muito a dizer. Sim, sempre tenho algo a dizer. Cresci em um mundo onde a injustiça é a regra, não a exceção. Lutei contra um sistema que oprime meu povo, que nos força a baixar a cabeça enquanto nos tira a dignidade. Passei minha vida tentando despertar os meus irmãos para essa verdade. E como desejas que eles despertem? Com coragem, com resistência, com a força necessária para enfrentar aqueles que nos escravizaram, nos silenciaram e nos fizeram acreditar que somos menos. O mundo não muda com súplicas, muda com ação. O mundo muda quando o coração do homem muda. A ação nasce da verdade que ele carrega dentro de si. Mas me diga, Malcolm, qual é o verdadeiro propósito da tua luta? Malcolm, liberdade, justiça, igualdade. Quero que meu povo tenha o direito de caminhar sem medo, de sonhar sem limites. Quero que eles saibam que não precisam aceitar o que nos impuseram. O desejo de justiça é nobre, e Deus se alegra com aqueles que se levantam contra a opressão. Mas há muitas formas de conquistar a liberdade, e algumas não se encontram na força dos punhos, mas na força da verdade. Verdade sem ação é como uma espada sem lâmina. Do que adianta saber a verdade se o mundo não nos ouve? Se a verdade não nos protege? A verdade não precisa de proteção, Malcolm. Ela é como a luz do sol, pode ser obscurecida por um tempo, mas nunca apagada. Quando tua alma encontra a verdade, ela se torna uma chama que ninguém pode extinguir. Malcolm X. Mas e aqueles que morreram sem terem visto essa verdade brilhar? Aqueles que foram linchados, perseguidos, condenados injustamente? A paciência não os salvou. Jesus não. Mas o amor que carregavam em seus corações nunca foi em vão. Nem todas as batalhas são vencidas com espadas, e nem todas as revoluções acontecem diante dos olhos do mundo. Algumas transformações começam silenciosas, dentro de cada ser humano. Malcolm cruza os braços, pensativo. Ele sente que há algo nas palavras de Jesus que ressoa profundamente dentro dele, mas ainda há dúvidas em seu coração. Malcolm T. Então me diga, se a mudança começa dentro de cada um, como fazer o opressor enxergar sua injustiça? Como fazer um homem mudar quando ele acredita que está certo em sua tirania? Jesus. A mudança nunca vem de um único ato. Vem da soma das escolhas diárias. Algumas são feitas pelo confronto, outras pelo exemplo. A verdadeira revolução começa no espírito antes de chegar às ruas. Malcolm respira fundo. Ele sente que essa conversa está apenas começando. Malcolm Consis encara Jesus com intensidade. Ele sente um respeito profundo pelo homem à sua frente, mas ainda há dúvidas queimando em sua mente. A injustiça que testemunhou ao longo da vida moldou sua visão de mundo, e ele não consegue ignorar as feridas que carrega. Jesus, falas de mudança no espírito, mas o mundo não espera. Enquanto o espírito de um homem muda, quantos morrem injustamente? Quantas mães choram por seus filhos assassinados? O que dizes a elas? Que apenas esperem. Jesus, eu nunca disse para esperar sem agir, mas há muitas formas de agir. A raiva pode ser um fogo que queima e destrói, ou uma chama ilumina e transforma. Qual delas desejas usar? Malcolm, a raiva que queima é necessária às vezes. Quando se está acorrentado, não se pede liberdade com palavras suaves. Exige-se, toma-se. Mas o que acontece quando se toma algo pela força? A liberdade arrancada assim não se torna outra forma de escravidão? Então, qual seria teu conselho? Dar a outra face enquanto nos espancam. Dar a outra face não significa aceitar a violência. Significa não se rebaixar ao nível do opressor. Quando alguém te golpeia, ele quer tua reação impulsiva. Se reages com ódio, confirmas o ciclo da violência. Mas se permaneces firme, sem medo, ele vê que sua força nada pode contra a tua dignidade. Mas há momentos em que apenas a resistência pacífica não basta. Viste o que aconteceu comigo, com Martin Luther King, com tantos outros que tentaram mudar o mundo. Quando confrontamos o poder, ele nos elimina.
O corpo pode ser destruído, mas a verdade nunca. O que defendeste em vida não morreu contigo. Teus ideais ainda inspiram aqueles que vieram depois de ti. O mesmo aconteceu comigo e com tantos outros. Malcolm, mas e se tivéssemos feito mais? Se tivéssemos lutado de outra forma? A pergunta não é se poderias ter feito mais, mas se o que fizeste foi com o coração sincero. Se a tua luta foi movida pelo amor à justiça e não apenas pelo ódio à opressão. Malcolm X abaixa o olhar por um momento, refletindo. Ele se lembra das vezes em que sua raiva o impulsionou, mas também das vezes em que sentiu o peso dessa fúria em sua alma. Malcolm X. O amor pode libertar um povo? O verdadeiro amor, sim. Mas não falo de um amor passivo. Falo de um amor tão forte que não teme a verdade, que não se dobra à injustiça, que não busca vingança, mas transformação. Então dizes que eu deveria ter amado mais e lutado menos? Digo que deverias ter lutado com um amor maior, não pela derrota dos inimigos, mas pela libertação de todos, inclusive deles. Malcolm X cruza os braços, pensativo. Pela primeira vez, ele sente que está sendo desafiado de uma forma diferente. A conversa está apenas começando. O silêncio paira por um momento. Malcolm X encara Jesus sentindo um conflito interno. Durante sua vida, aprendeu que a resistência ativa era o único caminho para a liberdade, mas agora está diante de alguém que mudou o mundo sem levantar uma espada. Malcolm X, entendo tuas palavras sobre o amor como ferramenta de transformação. Mas e aqueles que possuem o poder? Aqueles que oprimem, manipulam e exploram? Eles não ouvirão palavras suaves. Como então fazê-los mudar? Não se pode mudar um coração endurecido pela força. Mas se muitos corações se iluminam, o poder dos opressores se dissolve. Um rei sem súditos é apenas um homem. Mas os reis de hoje não são apenas homens. São sistemas. São estruturas enraizadas. Como desafiar algo tão grande sem uso da força? A força não está apenas nos punhos ou nas armas. Está na verdade. Está na coragem de se manter íntegro quando tudo ao redor se corrompe. Está na capacidade de transformar um inimigo em um aliado. Malcolm X. E se o inimigo não quiser ser transformado? Se ele persistir na maldade? Então ele se destrói por si mesmo. O mal se volta contra si mesmo, sempre. Um império construído sobre a opressão é um castelo de areia à beira do mar. Mais cedo ou mais tarde, ele cai. Mas e aqueles que sofrem enquanto o império ainda está de pé? Quanto tempo esperar até que a maré o derrube? O tempo de Deus não é o tempo dos homens. Mas a questão não é apenas quanto tempo levará, e sim como cada um escolhe agir enquanto espera. A mudança começa primeiro dentro de nós. Então dizes que eu deveria ter mudado primeiro, antes de buscar mudar o mundo? Tu mudaste ao longo da tua própria jornada. Viste como teus pensamentos evoluíram, como a raiva se tornou visão, como a dureza se tornou sabedoria. Essa foi tua transformação interior. E por isso inspiraste tantos. Sim, vi que a verdadeira luta não era apenas contra os opressores, mas também contra as mentiras que nos ensinaram, contra o medo que colocaram em nós, contra a ideia de que éramos inferiores. E ao libertar a mente de um homem, liberta sua alma. O corpo pode ser aprisionado, mas o espírito de um homem livre nunca se curva. Malcolm X suspira, refletindo profundamente. Ele sempre acreditou na luta pela liberdade, mas agora percebe que a liberdade verdadeira vai além das correntes visíveis. Jesus o desafiou a olhar para o poder da verdade e do amor de uma maneira diferente. Dizes que a batalha maior não é contra os homens, mas contra a escuridão dentro e fora de nós? Sim, pois se o inimigo te faz odiá-lo, ele venceu. Mas se consegues amá-lo sem aceitar sua injustiça, ele perde todo o poder sobre ti. Malcolm X olha para Jesus, sentindo uma nova compreensão surgir dentro de si. A conversa está chegando ao seu momento final, mas uma última questão ainda precisa ser respondida. Malcolm X reflete profundamente. Pela primeira vez, sente que sua luta não era apenas contra a opressão externa, mas também contra os conflitos internos. Ele encara Jesus com um olhar de respeito e admiração. Jesus, sempre fui um homem de ação. Falei contra a injustiça, confrontei opressores, e por isso muitos quiseram me silenciar. Tu também foste perseguido, mas escolheste não resistir. O que te deu tanta certeza? O amor pela verdade, o entendimento de que o corpo é passageiro, mas a verdade permanece.
Não se vence o mal tornando-se como ele. A luta não é pela destruição, mas pela transformação. Mas o que acontece quando o preço dessa luta é a própria vida? Se tua vida é um farol para os outros, então nunca se perde. A carne pode cair, mas a semente plantada continua a crescer em cada coração tocado por tuas palavras e ações. Então, dizes que, mesmo após a morte, a verdadeira revolução continua? Sim, pois a verdade não pode ser assassinada. Pode ser calada por um tempo, pode ser distorcida, mas sempre encontrará um caminho para ressurgir. Malcolm X cruza os braços e solta um leve sorriso. Ele compreende agora que sua luta nunca foi em vão, que suas palavras não morrerão com ele. Jesus o olha com serenidade, como se já soubesse do impacto que Malcolm deixaria no mundo. Jesus, se pudesses dar uma última mensagem para aqueles que ainda estão lutando contra a injustiça, o que dirias? Diria: não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem tocar a alma. Caminhem com verdade, pois a verdade os libertará. Amem sem serem submissos. Lutem sem odiarem. E jamais esqueçam que a luz sempre vence a escuridão. Forte. Verdadeiro. E a ti, Malcolm, pergunto, se pudesses dar uma última mensagem ao mundo, qual seria? Diria: olhem para dentro e se conheçam. Ninguém pode te dizer quem és, exceto tu mesmo. Não aceitem as correntes da ignorância. Questionem, aprendam, se levantem. Sejam livres, pois a liberdade é o dom mais sagrado. Jesus assente com um leve sorriso. Malcolm X percebe que, apesar de suas abordagens diferentes, ambos carregavam a mesma essência: libertação, verdade e transformação. O cenário começa a se dissolver, como se suas palavras ecoassem através do tempo, atingindo todas as gerações que ainda buscariam justiça, sabedoria e luz.